A Operação Paz tem uma dimensão, veja que ela é Paz com S, Paz com Z, é claro que é um exercício que nós fazemos aqui para sublinhar a cultura da paz e dos direitos humanos. Neste caso, nós temos uma operação específica dentro da Senasp, voltada ao enfrentamento das mortes violentas intencionais. Nós estamos com essa ação de setembro a dezembro, começou dia 1º de setembro, é um investimento de 150 milhões da Senasp, para também articular nos estados a redução das taxas de letalidade. As senhoras e senhores têm acompanhado que nós temos tendencialmente, nesse ano de 2023, até aqui, estabelecida uma curva de decréscimo no número de mortes violentas intencionais. O objetivo dessa operação da Senasp, de setembro a dezembro, é consolidar essa trajetória de decréscimo nesse ano e daí essa parceria especial com os estados que nós estamos fazendo por intermédio da Senasp com as secretarias estaduais de segurança de vários estados. Dezembro, nós vamos apresentar o balanço final, juntamente com os indicadores relativos a mortes violentas nesse ano. Esse é um tema que, nesses dias, andou muito em evidência e eu, obviamente, me sinto no dever de informar as senhoras e os senhores todas as providências já tomadas pelo Ministério da Justiça e pela Polícia Rodoviária Federal. Então, eu faço questão de esclarecer que nós temos 2 PADs em andamento, 2 PADs no âmbito da Polícia Rodoviária Federal. Um PAD se refere ao evento letal da rodovia, e nós nos solidarizamos mais uma vez e sempre com a Raquel e com a dor da sua família, que nós compartilhamos, e há outro PAD em relação à presença de policiais rodoviários federais no hospital. Então, são 2 PADs já instaurados para a apuração completa desses eventos. E faço questão de sublinhar que nós, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, estamos acompanhando, mas não nos cabe antecipar juízos, porque, em última análise, a autoridade julgadora sou eu. Então, se eu antecipo o que vai acontecer, não precisa do PAD, isso seria ilegal. Então, o PAD está instaurado, eu não posso, como disse, adiantar o conteúdo do PAD, mas posso afirmar aos senhores e às senhoras que o PAD chegará ao fim em breve e haverá uma decisão, à luz das provas que foram colhidas no PAD, nos 2 PADs a que fiz alusão. E faço questão de demonstrar que há um esforço sincero de redução das mortes decorrentes de ação policial na PRF. Vejam os números. Em 2018 foram 22 mortes, 2019 25, 2020 17, 2021 40, 2022 44 e 2023 8. Nós queremos e vamos alcançar que esse número seja 0. Não conseguimos ainda, mas vejam objetivamente que nós estamos lidando com uma trajetória que era de crescimento. O número de 18 saiu de 22 óbitos para 44, ou seja, dobrou durante o período do governo pretérito. E nós estamos agora iniciando uma trajetória de decréscimo. Volto a dizer, 8 é muito, 5 é muito, 1 é muito. Claro que sim. Mas nós precisamos trabalhar como uma instituição imensa em que há um trabalho sério hoje de redução dos indicadores de violência, de letalidade e melhoria do desempenho da instituição. E esse é o estado da arte que nós temos hoje. Evidentemente, nós temos medidas que estão sendo tomadas relativas à mudança da formação desses policiais, à forma como a direção emula para o contingente orientações administrativas, inclusive para eliminar este absurdo, esse disparate, que contraria normas da própria PRF, ou seja, essas normas dizem que não é possível a um agente, diante da não parada de um veículo, disparar arma de fogo. Isso está escrito nas normas da Polícia Rodoviária Federal. E nós estamos lutando para que essas normas e outras normas sejam cumpridas adequadamente e nós possamos chegar em 2024, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, eu aqui perante vocês e dizendo, olha, ano passado foi 8, 10 e esse ano 3, 2, 1 ou nenhuma, que é o nosso objetivo no que se refere a esse trabalho com a Polícia Rodoviária Federal.
e eu quero frisar que a imensa maioria das instituições policiais, de um modo geral, tem se esforçado para cumprir as novas orientações. Agora, lembremos que nós estamos vindo de uma cultura institucional, uma cultura corporativa, que havia múltiplas deformações. E esta cultura explica a dificuldade de superação de algumas práticas enraizadas. E nós estamos lutando contra essas práticas enraizadas, lutando, portanto, para melhorar, de um lado, o desempenho positivo e, de outro, claro, reduzir ou zerar as ocorrências negativas na ação de todas as polícias. E quero frisar que temos tido uma altíssima colaboração de todas as polícias, das polícias estaduais, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, das polícias penais, ou seja, nós temos um ambiente de trabalho conjunto e, com isso, nós vamos conseguindo superar dificuldades que estão estabelecidas. E, finalmente, a guisa de prestação de contas, isto diz respeito ao relatório que foi divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça acerca dos acordos da Lava Jato com a Petrobras. Eu recebi oficialmente esse relatório. O ministro Salomão, Luiz Felipe Salomão, enviou oficialmente ao Ministério da Justiça o relatório contendo algumas sugestões. Eu leio aqui literalmente a conclusão do ministro Luiz Felipe Salomão, que é o Corregedor Nacional de Justiça. Diz ele, abre aspas, diante dessa necessidade, venho propor a Vossa Excelência a criação de grupo de trabalho para o qual sugere-se sejam convidadas diversas instituições públicas, tais como a Advocacia Geral da União, a Controladoria Geral da União, o Ministério Público Federal, o Tribunal de Contas da União, a Polícia Federal e a Receita Federal, a fim de ampliar-se a verificação das condutas inicialmente objeto dessa correição e adotarem-se medidas de caráter preventivo nas situações nocivas identificadas. Então, nós recebemos esse ofício, eu recebi esse ofício do ministro Salomão, em que ele relata que haveria uma atuação comissiva ou omissiva do juízo da 13ª Vara de Curitiba, envolvendo a própria força-tarefa do Ministério Público e advogados da Petrobras. Esse acordo previa repasse de valores de acordos de colaboração e de leniência à Petrobras, ou seja, durante um período que foi alvo da correição, segundo o documento do ministro Luiz Felipe Salomão, houve a destinação por parte desses acordos de mais de 2 bilhões de reais à própria Petrobras. Posteriormente, houve um outro acordo, aí com a participação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e da Suíça. Este acordo levou a que houvesse o reconhecimento pela Petrobras de danos, ou seja, a Petrobras deixaria de ser vítima para ser autora de danos. Em razão desse acordo, desse segundo acordo, o dinheiro que a Petrobras recebeu, oriundo de reparação de danos, foi entregue a esse segundo acordo, e esse segundo acordo teve esse destino que eu coloquei entre aspas, que constante do documento do Corregedor Nacional de Justiça. O juiz homologou o acordo de assunção de compromissos, que é o segundo, entre Força Tarefa e Petrobras, que pretendia retornar valores no interesse de uma fundação privada e de um grupo de acionistas minoritários, delimitados por um alegado critério temporal de prescrição que foge ao especificado no artigo 287, segundo B, da Lei 6.404 de 76. Então, essa é a síntese daquilo que a Corregedoria Nacional de Justiça identificou como anomalia, ou seja, 2 acordos. O primeiro, Petrobras vítima. O segundo, Petrobras como autora de danos. E esse segundo acordo, com a participação dos Estados Unidos e da Suíça, previa que este dinheiro teria 2 destinos. Metade para a fundação, que é aquele assunto já discutido no âmbito do Supremo, e a outra metade seria para pagar alguns acionistas minoritários da própria Petrobras. E é isto que o ministro Salomão propõe que seja objeto desse grupo de trabalho. Então, no dia 18, hoje, a Corregedoria enviou esse documento.
eu vou enviar para a Polícia Federal, como foi orientado pela Corregedoria Nacional, e vou consultar essas instituições do Poder Executivo acerca desse possível grupo de trabalho que envolve o próprio CNJ, para aperfeiçoar regras sobre depósitos judiciais, que é disso que se cuida, e também sobre cooperação jurídica internacional, que é uma área executada pela Senajus, pela Secretaria Nacional de Justiça desse Ministério. E com isso eu vou dar seguimento, dar andamento a essas determinações do Corregedor Nacional de Justiça, constantes desse ofício. Então eram estas as atualizações que nós tínhamos a oferecer às senhoras e senhores, e me coloco à disposição para questionamentos.